Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa esclarecedora aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, nossa, deu o que falar, né? Mexeu bastante com o mercado de criptoativos aqui no Brasil recentemente. E ó, antes da gente ir direto ao ponto, queria mandar aquele agradecimento super especial, primeiro para quem nos acompanha sempre pelo Substack e também para a galera super animada lá do grupo do Telegram, canal dos Bitcoin. E, claro, para os participantes lá nos grupos descentralizados de investidores de criptomoedas, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Sério, a interação de vocês é o que move a gente aqui. E falando em colaboração, um obrigado, mas muito especial mesmo, para o entusiasta Juliano de Medeiros. Ele fez um trabalho, olha, sensacional de pesquisa e separou o material que a gente vai discutir hoje. É baseado num vídeo muito bom do canal Meu Contador, lá no YouTube. Aliás, fica a dica. Depois daqui, vale super a pena dar uma conferida no vídeo original deles para aprofundar ainda mais. Mas e aí, que novela mexicana foi essa da tributação cripto, hein? Que briga! Deputados de um lado querendo aumentar impostos sobre fintechs e cripto, outros ali batalhando para manter como estava. Enfim, no fim das contas, a medida provisória 1303 foi cancelada, foi para o espaço. Ufa! Deu um alívio para muita gente, imagino. Mas, né, a pergunta que fica é: e agora? Como é que fica o cenário da tributação de criptomoedas no Brasil, pelo menos aí até o final de 2026? Vamos tentar desvendar isso juntos. Ok, então vamos começar a desembrulhar esse pacote. A grande notícia é essa: a MP 1303 caiu. Qual é o impacto prático disso assim, de cara para quem investe em cripto? Olha, o impacto principal é a manutenção nas regras que já existiam, sabe? Pelo menos até 31 de dezembro de 2026. Aquele aumento de imposto que estava sendo proposto, que começou em 17,5%, depois foi para 18% sobre rendimentos lá fora, isso aí saiu de cena por enquanto. O que traz, assim, uma certa estabilidade momentânea, né? Mas vamos combinar, não elimina a complexidade do sistema atual, ele já era meio complicadinho. Exato. Estabilidade é bom, mas a complexidade continua firme e forte, né? O material que o Juliano separou pra gente, lá do Meu Contador, faz uma divisão bem clara. Depende de onde as criptos estão guardadas. Acho que faz todo sentido analisar assim. Vamos começar pelo cenário mais comum para muita gente. Criptoativos mantidos lá fora, em corretoras estrangeiras. Como fica? Certo. Para quem tem cripto em exchanges fora do Brasil, as regras que continuam valendo são basicamente estas. Primeiro, o imposto. É uma alíquota de 15% sobre o lucro que você tem nas vendas. E aqui é bom frisar bem, é sobre o lucro, o ganho de capital, tá? Não é sobre o valor total que você vendeu. Ah, importante isso. Se comprou por 20 e vendeu por 40, o imposto é sobre os 20 de lucro, certo? Isso, perfeito. Segundo ponto, a compensação de prejuízos. Isso é uma vantagem lá fora. Você pode abater prejuízos que teve em outras operações do lucro que você vai tributar naquele período. Por exemplo, se em 2025 a pessoa teve, sei lá, 40 mil reais de lucro em vendas e 20 mil de prejuízo em outras, ela vai pagar os 15% só sobre o lucro líquido, os 20 mil reais. Isso ajuda bastante, né? Ajuda muito. Faz diferença no bolso. E terceiro, o pagamento. O imposto não é pago todo mês. A apuração é anual. E você paga junto com a entrega da Declaração de Imposto de Renda, a DIR-PF, geralmente lá entre março e maio do ano seguinte, né? Lucros de 2025, por exemplo, você paga na declaração de 2026. Pagamento anual. Entendi. Parece menos burocrático no mês a mês, né? Sem aquela correria de gerar DARF todo mês. Mas, por outro lado, imagino que exija um controle financeiro e de registros, assim, impecável o ano todo, para não se perder na hora de declarar, certo? Exatamente. Disciplina é chave. E as outras obrigações? Aquele programa da Receita, o GCAP, precisa usar para isso? E a famosa IN 1888, como fica? Ótima pergunta. Para o exterior, o GCAP, que é o Programa de Ganhos de Capital, não é necessário para fazer apuração mensal, justamente porque o pagamento é anual.
Mas a IN 1888, a Instrução Normativa 1888, essa sim é obrigatória para o investidor pessoa física aqui do Brasil. Ah, essa não escapa. Não escapa. E o que dispara a obrigação é se o volume total de operações. E aí entra tudo: compra, venda, permuta, depósito, saque. Se esse volume total ultrapassar R$ 30.000 dentro de um mesmo mês, atenção aqui, hein? É volume total movimentado, não é só lucro ou só venda. Entendi. Volume total. E a fonte que a gente analisou, o vídeo lá do Meu Contador, menciona que não entregar essa declaração pode gerar multa, coisa de R$ 50, R$ 100 por mês de atraso. Ninguém quer isso, né? Nossa, R$ 30 mil em movimentações totais no mês. Pensando na dinâmica do mercado cripto, volátil como é, fazendo várias operações menores, comprando, vendendo, trocando, esse valor pode ser atingido até que rápido, né? Mesmo sem ter um capital gigante. Pode sim, com certeza. E falando em trocas, aqui tem um ponto que o material destaca e que parece ser uma daquelas pegadinhas fiscais que muita gente nem sabe que existe. A tributação das permutas. Como assim? Trocar, sei lá, Bitcoin por USDT, aquela stablecoin pareada no dólar. Lá fora, numa corretora estrangeira. Isso pode gerar imposto, mesmo sem eu sacar para minha conta no banco? Exatamente. Esse é talvez um dos pontos mais críticos e, assim, frequentemente esquecidos por quem opera lá fora. É um vespeiro. Pelo entendimento da Receita Federal, que foi citado na fonte, a permuta entre criptoativos diferentes é considerada uma alienação. A alienação. Como se fosse uma venda. Isso. Quer dizer, no momento em que você troca um Bitcoin que valorizou desde que você comprou por USDT ou outra cripto qualquer, essa valorização é vista como um ganho de capital que você realizou ali naquele momento. Tecnicamente, esse lucro deveria ser calculado e entraria na base de cálculo do imposto de 15% que você paga anualmente. Mesmo que o dinheiro continue em cripto lá na corretora. Mesmo assim, mesmo que nunca tenha virado real na sua conta. E o cálculo disso, nossa, pode virar um pesadelo, sendo bem sincera. Exige um controle super detalhado, você precisa saber a cotação exata das duas moedas no momento da troca para ver se teve lucro ou prejuízo ali. Caramba! Se teve lucro na troca, ele soma na conta anual para pagar imposto. Se teve prejuízo, aí sim você pode usar para compensar outros lucros no mesmo ano. Uau! Então, só o ato de rebalancear a carteira, tipo, trocar uma altcoin que subiu por Bitcoin ou stablecoin lá fora, já pode gerar imposto a pagar no ano seguinte. Isso adiciona uma camada de complexidade, assim, enorme. Dá até um frio na espinha pensar em controlar isso tudo certinho. É complexo mesmo. Não é à toa que a fonte até menciona que existem plataformas e contadores especializados para ajudar justamente nesses cálculos que fogem do básico, né? Faz sentido procurar ajuda para isso. Agora, essa questão das permutas lá fora é realmente um ponto de atenção gigante. Será que operar aqui dentro do Brasil com corretoras nacionais registradas aqui alivia um pouco essa dor de cabeça fiscal? Como fica para cripto em exchange brasileira? Operar via corretoras aqui no Brasil tem sim uma vantagem fiscal bem significativa. É o que acaba atraindo muitos investidores justamente para simplificar esse lado. Existe uma isenção de imposto de renda sobre os ganhos de capital para vendas totais de criptoativos que não ultrapassem R$ 35 mil dentro do mesmo mês. Ah, a famosa isenção dos R$ 35 mil. Esse limite é realmente a palavra mágica para muita gente, né? Para quem opera volumes menores ou faz vendas mais esporádicas aqui no Brasil. Então, só para ficar bem claro, se uma pessoa vende, ao longo de um mês, um total de R$ 35 mil em criptomoedas, e o custo para comprar essas criptos foi, digamos, R$ 20 mil, todo lucro de R$ 15 mil fica totalmente isento de imposto de renda. É isso. Exatamente isso. O lucro é 100% isento nesse caso. Mas Sempre tem um mas. sempre tem um mas com imposto, né? É fundamental que esse ganho isento seja informado direitinho na Declaração Anual de Imposto de Renda, a DIRPF. Tem uma ficha específica para isso: rendimentos isentos e não tributáveis. Não pagar imposto não significa não declarar, né? Certo, importantíssimo lembrar disso. E outro ponto que a fonte levanta:
Embora usar o GCAP não seja estritamente obrigatório para as vendas isentas, pode ser uma boa prática a usar mesmo assim, Por quê? Para que usasse isento? para gerar um registro formal, sabe? Da apuração do custo, do valor de venda. Isso facilita muito na hora de preencher a declaração anual e, se a Receita pedir, você tem como comprovar a isenção. Fica tudo organizado. Ah, boa dica. Ter o registro no GCAP mesmo para isento faz sentido. Agora, atenção máxima aqui num detalhe crucial. Se o total das vendas no mês passar do limite de R$ 35 mil, mesmo que seja por 1 centavo, tipo R$ 35.001, a isenção some completamente para aquele mês. Caramba, sério. Perde a isenção do mês inteiro por causa de 1 centavo a mais? Isso parece brutal. É a regra atual. O lucro total obtido em todas as vendas daquele mês vira tributável, não só o que excedeu. Putz, isso exige um controle quase paranoico das vendas, né? Somar cada operaçãozinha para não correr o risco de estourar o limite sem querer. Exige atenção sim. E nesse caso, quando o imposto é devido, ou seja, vendas acima de R$ 35 mil no mês, como funciona o pagamento? É anual como lá fora também? Não. Aqui a lógica muda. Quando perde a isenção, o imposto sobre o lucro total daquele mês tem que ser pago mensalmente. O cálculo do lucro e do imposto, que segue uma tabela progressiva começando em 15%, deve ser feito usando o GCAP. Aí, a partir do GCAP, você gera o DARF, que é documento para pagar. E tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte ao da venda que gerou o lucro tributável. Mensal, então. E tem outra diferença importante, né? Tem, sim. Diferente do exterior, aqui nas corretoras nacionais, a legislação atual não permite compensar prejuízos. Nem prejuízos de meses anteriores, nem de outras operações, tipo ações, para reduzir o imposto daquele mês específico de cripto. Ah, sem compensação de prejuízo aqui. Entendi. Exato. Outro ponto que facilita a vida do investidor aqui, a IN 1888. Neste caso das corretoras brasileiras, a obrigação de informar as movimentações para a Receita é da própria exchange, não do usuário final. Opa, isso é bom. Menos uma coisa para o investidor se preocupar. É uma troca, né? Menos trabalho com a IN 1888, mas sem a compensação de prejuízos que tem lá fora. Faz sentido. São regimes diferentes. Ok, entendemos exterior e Brasil via corretoras. Vamos para a terceira situação que o material aborda. E quem guarda as criptos numa carteira pessoal, uma wallet própria, fora das exchanges? Como a Receita vê isso? Essa é uma dúvida bem comum. Olha, para fins fiscais, as wallets pessoais, seja hardware, software, papel, são geralmente tratadas como se fossem ativos mantidos no Brasil. Isso, claro, se o dono da carteira for residente fiscal aqui no Brasil. Na prática, isso quer dizer que as vendas feitas direto de uma wallet pessoal, sem passar por corretora na hora da venda, também se beneficiam daquela mesma regra de isenção de imposto de renda para vendas totais de até R$ 35 mil por mês. R$ 35 mil mensais se aplica para quem tem autocustódia. Isso é uma notícia ótima para quem valoriza ter o controle das próprias chaves, né? É uma boa notícia, sim. Mas aí surge a dúvida óbvia. Se os ativos não estão numa corretora centralizada para reportar para a Receita, como fica a IN 1888 nesse caso? Quem informa? Bingo! Aí está o pulo do gato, a contrapartida da autocustódia. Como as criptos estão sob controle direto e exclusivo da pessoa, na wallet pessoal, a responsabilidade de entregar a declaração da IN 1888, se o volume total de operações passar dos R$ 30 mil mensais, volta a ser inteiramente do próprio investidor. A volta para o colo do investidor. Exato. A lógica é a mesma de quem opera em corretora estrangeira. Se não tem um intermediário brasileiro para reportar, a obrigação é do contribuinte aqui no Brasil. É diferente das corretoras nacionais, onde a exchange faz essa comunicação com a Receita. Entendido. Então, a wallet dá mais controle, a chave do cofre e mantém a isenção brasileira dos 35K. Porém, traz de volta a responsabilidade de monitorar o volume mensal e entregar a IN 1888 se passar dos 30K. Certo. O material que a gente está analisando também deu uma pincelada na questão da privacidade que muita gente associa direto com usar o wallet.
Sim, e é importante a gente desmistificar um pouco isso, sabe? A fonte ressalta bem, embora exista essa ideia comum de que usar o wallet pessoal garante anonimato total, a realidade é um pouco mais complexa. Elas oferecem, sim, muito mais controle, privacidade em relação a terceiros, soberania sobre os fundos, ninguém congela seus fundos numa wallet pessoal se não tiver suas chaves. E isso é inegável. Mas as transações na blockchain são, por natureza, públicas, transparentes e rastreáveis. Os endereços são pseudônimos, né? Aquela sequência de letras e números. O ponto é, transferências de corretoras, onde você fez KYC e se identificou, para suas wallets pessoais, criam elos. E esses elos podem ser rastreados com ferramentas de análise on-chain. A capacidade da Receita Federal hoje de cruzar massivamente todos esses dados on-chain com dados off-chain pode ter suas limitações. A gente sabe disso. Mas a tecnologia de análise de blockchain evolui muito rápido. E não podemos esquecer, a Receita pode fiscalizar os últimos 5 anos. 5 anos para trás. Isso. Se daqui a 2, 3 anos surgirem ferramentas muito mais potentes de rastreamento, elas podem ser usadas para analisar transações que a gente fez hoje. Por isso, o vídeo original lá do meu contador reforça tanto a importância de declarar tudo direitinho. A posse dos criptoativos, todas as operações, mesmo aquelas operações que ficam dentro da faixa de isenção. Declarar não é pagar imposto, é mostrar transparência. É construir um histórico fiscal, né? De evitar problemas futuros com malha fina ou perguntas sobre a origem do dinheiro. Exatamente, prevenção é a melhor estratégia. Faz todo sentido. Pensando nisso tudo, parece que a mensagem principal, agora que a poeira da MP303 baixou, pelo menos por agora, é que não tem uma resposta única, né? Sobre onde é melhor guardar as criptos do ponto de vista fiscal. Cada cenário exterior, corretora BR, wallet pessoal, tem suas regras, vantagens e desvantagens bem específicas. Exato. E entender essas nuances quando tem isenção, quem entrega N1888, se precisa de GCAP, como calcular lucro, especialmente nas permutas, se dá para compensar prejuízo. Tudo isso é crucial. E saber que essas regras valem até 2026 dá um horizonte, mas não tira a necessidade de atenção total aos detalhes. Precisamente. O cancelamento da MP 1303 foi um alívio. Afastou aquela ameaça de aumento de imposto lá fora. Deu um respiro. No entanto, a complexidade do sistema atual com essas 3 realidades, exterior, BR, wallet coexistindo, continua igualzinha. A disciplina de manter registros detalhados, organizados de cada operação, data, valor, taxa, cotação da permuta, é mais essencial do que nunca. Fundamental. E compreender as diferenças práticas entre operar numa exchange gringa, numa nacional ou direto pela wallet é a chave para navegar nesse ambiente sem ter surpresa desagradável com o leão depois. A própria fonte original, meu contador, reconhece essa complexidade toda e, como você falou, até aponta para ajuda especializada. Contadores que entendem de cripto, plataformas de software, podem ser aliados valiosos nisso tudo, porque não é trivial para o investidor comum. Com certeza. Buscar ajuda especializada pode ser um ótimo caminho para quem se sente meio perdido nesse labirinto fiscal. E por falar em navegar nessas águas, sempre aquele lembrete super importante, né? Exato, fundamental reforçar aqui. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui recomendação de investimento, compra ou venda de criptomoedas ou quaisquer outros ativos digitais. O mercado de criptoativos é altamente volátil e envolve riscos significativos. Recomendamos que cada investidor faça sua própria pesquisa, o famoso DOR, Do Your Own Research, e, se necessário, consulte profissionais qualificados e de sua confiança antes de tomar qualquer decisões financeiras. Perfeito. E pensando naquela questão da fiscalização retroativa de 5 anos que você comentou, e na tecnologia de rastreamento on-chain que não para de evoluir... Isso deixa a gente com uma provocação final para todo mundo refletir, né? Considerando a natureza permanente, imutável e pública dos registros na blockchain, como será que futuras mudanças na lei ou novas tecnologias poderiam reinterpretar ou analisar as transações que a gente está fazendo hoje? O que realmente significa estar em conformidade fiscal
num ambiente que muda tanto tecnologicamente e regulatoriamente? Fica aí a pergunta no ar, para cada um pensar um pouco sobre isso. Com certeza. Material para muita reflexão. E com essa provocação, a gente chega ao fim desta nossa exploração sobre o cenário atual da tributação cripto no Brasil, pós-queda da MP 1303. Foi uma conversa densa, né? Mas espero que tenha sido esclarecedora. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Sim, agradecemos imensamente a atenção e a audiência de todos. É sempre um prazer dividir essas análises. E olha, se essa nossa conversa trouxe alguma luz, se ajudou de alguma forma, considera fazer 2 coisinhas simples que ajudam demais a gente. Sério mesmo. Deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser sua opinião, uma dúvida, qualquer coisa. E dá aquele joinha, aquela curtida. Isso mostra que o conteúdo é relevante e dá aquele gás para a gente continuar produzindo essas análises. É verdade, esse engajamento faz toda a diferença pra gente. E, como a gente sempre diz aqui, bem na real, se você não fizer isso, corre o risco desse conteúdo deixar de ser de graça e passar a estar disponível somente para usuários pagantes. É conteúdo pesquisado, editado, feito com muito carinho e disponível para você de graça, é o mínimo que pedimos em troca. Esse apoio é o que permite a gente continuar dedicando tempo para trazer informação de qualidade. Não poderia ter dito melhor. Agradecemos de coração mais uma vez pela companhia e pelo apoio pessoal. Até a próxima análise.